Salve tropinha, isso daqui vai ser mais um vlog. Tô mostrando pra vocês aí parte da minha rotina do dia. Todos os dias eu repito a mesma rotina. Normalmente eu sou a primeira pessoa da casa a acordar. Acordo por volta de umas 6 e pouca, também sou a primeira a dormir, aí enrolo na cama. Quando a alma volta pro corpo, por volta de 7 horas, 7h10, mais ou menos, 7h20. Eu tomo banho, desço no máximo 7h30. Antes de descer, faço minha oração. Respeito a fé de cada um, mas eu faço a minha. Eu desço, faço meu café, pego meu Kindle, dou uma lidinha. Eu tenho uma meta pessoal por dia, que é ler pelo menos 5 páginas. Só que quando você lê 5 páginas, você nunca lê só 5 páginas. A minha meta ela tinha começado, na verdade, em 1 página ou 2, se eu não me engano. Essa é uma meta muito boa de start, porque depois que você lê a primeira página, a segunda página, você fala assim, mano, eu vou ler. Então é uma parada que eu tornei comum, é um horário da manhã agora, agora são 7h30 mais ou menos. Então não dá muito barulho na casa, eu posso tomar meu café ali em paz, sem a menor preocupação. Depois que eu dou uma lida, eu não leio durante um período muito grande nesse horário, eu só leio mesmo para minha mente ela entrar num estado de relaxamento, mais atividade, né? Porque você precisa entender o que você está lendo, você fica lendo e voltando, lendo e voltando, lendo e voltando. Esse é um horário muito bom. Depois que eu leio, aí normalmente agora eu voltei a caminhar, né? Só que eu botei essa luvinha aqui do Counter-Strike aqui, né? Essa Stripes Glove, sei lá como é que é o nome no CS. Essa merda escrota aqui, então isso daqui esquenta bastante quando eu ando. Então eu tô vendo ainda se eu vou continuar andando no período da manhã. Mas eu ando durante 30, 40 minutos, volto para casa e aí eu vou estudar ou o que rolou em alguma outra liga, ou meu adversário, ou às vezes eu vou rever um detalhe de uma VOD que eu deixei para ver hoje. Normalmente eu tento ver as coisas no dia anterior, que são pertinentes ao meu time. Mas às vezes é isso, nem sempre você vai ser regular em relação a alguma coisa. E a minha ideia é tentar mostrar que ganhando eu faço uma rotina, perdendo eu faço a mesma rotina. Talvez vocês escutem o Basic daqui a pouquinho, não sei se ele já desceu e passou na câmera, mas acredito que não. Ele estava tomando banho, ele acordou bem cedo hoje também. E é isso, vamos aí vendo ao longo do dia. Valeu! Então, rapaziada, agora estou aqui com meu livrinho, meu cafezinho, livrinho que eu falo é Kindle. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu fico aqui, eu gosto de ler e gosto de ler aqui. Primeira coisa, a gente fica muito dentro de casa, então ter um período fora é importante. Então, existe um período do dia que eu vou caminhar, os meninos saem também, vão fazer as atividades deles. A maioria dos meninos eles vão na academia, caminham. Eu acho que isso é ultra importante, já falei isso em vídeos no meu canal. Tem um quê de terapia para mim isso, e não vou fazer entre aspas, não, é terapia mesmo, porque eu tinha abandonado o hábito da leitura durante muitos anos. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com Valorant, então eu não encostava em livro. Eu não conseguia ler. Opa, passou alguma coisa aqui por cima. Eu não conseguia ler. Eu tentava ler e eu agarrava. Minha mente ela ficava resetando. O tamanho era o fluxo de pensamentos. Porque é isso o tempo inteiro, mano. É competição, é valorante. Sua mente ela fica um miojo quando você fica muito imerso o dia inteiro focado em trabalho, 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 trabalho.
Uma das poucas coisas que me dava muito desgosto dentro da Electronic Sports é que aqui a gente chama Electronic Sports de esportes, a gente quer que isso aqui seja um esporte de fato, mas o nível profissional das pessoas ele não é muito baixo. Por quê? Porque são pessoas que, quando você fala de esporte de alto nível, a gente está falando de pessoas que elas vêm construindo isso desde novo, né? Você vira um atleta de alto nível quando você faz várias concessões dentro da sua vida. Então, normalmente você tem muito sucesso quando você já vem de novo cultivando isso. Isso se torna um hábito para você. Os jogadores de Electronic Sports, eles não têm isso. Eles jogam as ranqueadas deles, comem o Doritos, mamãezinha entrega tudo na mão. De repente, o cara tá jogando num bom time, ganhando um bom salário. Ele nunca escutou coisas contrárias à opinião dele, às vezes, em casa. E quando ele escuta isso de um coach, isso choca bastante. Então eu sempre me senti dentro do Valorant pisando em ovos. E aí quando eu fui trabalhar na Galleries, na Mix primeiro, quando eu peguei os meninos, a gente começou a trabalhar, eu era bem duro, porque eu queria que eles entendessem o quanto precisava de seriedade para você ser campeão. E eu acho que eu consegui moldar isso bem, até porque eles já estavam abertos a isso. Só que você vai trabalhar com outras pessoas e você vê o quão resistentes elas são a tudo. Se elas têm um problema, a culpa é sempre do outro e tal. E eu falei, cara, às vezes você escuta conselhos de pessoas que não é aquilo. Claramente a pessoa está te falando para você não fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa e você, no seu fundo, você está falando, mano, o que você está falando não está fazendo sentido, mano. Tipo assim, eu vou ter que arrear minhas calças para jogador o tempo inteiro, então não bate com a minha personalidade. E aí eu queria ver como que outras figuras do esporte tradicional, eles lidam com competição, pessoas, a personalidade de cada um, porque isso é muito mais importante do que tudo. Eu estava vendo um vídeo, não lembro qual é o nome do vídeo, eu vi um tempo atrás, do coreano falando sobre o processo de scouting do time aqui. Obviamente eu não vou... Eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, aí eu fiz um vídeo, eu deletei o vídeo, eu falei, cara, eu não vou ensinar outras pessoas a fazer aquilo que eu demorei muitos anos para poder desenvolver. Ali eu lembro que ele falou uma parada muito clara, assim, ele falou assim, eles devem ter pego cada métrica de cada paranoia, de cada recurso que é feito, blá blá blá. Essa parte eu deixo pro Camino levantar stats da galera, só que uma coisa que eu foquei muito com o Camino, assim que ele veio trabalhar comigo, é dissociar um pouco de número e a gente precisa entender sobre pessoas. Pessoas é que no final do dia vão te dizer se você vai ganhar ou não. Então, quando eu fui montar um time aqui, eu queria que a galera fosse um time coeso, de pessoas, gente boa, de pessoas que não fossem só aquele, vou mostrar pro cara num período de tryout que eu sou um cara maneiro. Não, eu queria alinhar pessoas. Não adianta você ser bom na sua função, você tem que saber ser bom de conviver em grupo. Não adianta você ser só um jogador bom a nível de stats. Se fosse por stats, eu deveria ter focado em pegar mais o Timotino do que o Alin. Para cada posição eu poderia fazer isso com outras pessoas, mas eu foquei muito em pessoas. Pessoas. E aí, quando você vai mergulhar na leitura, você vai ver que o Bernardinho é um cara bem diferente do Phil Jackson. Desculpa não citar quem é Phil Jackson. Phil Jackson, ele escreveu um livro chamado Eleven Rings. O cara foi um técnico multicampeão no Chicago Bulls, no Lakers, foi campeão contra o jogador no Knicks. Quando você mergulha na leitura do Eleven Rings, você consegue entender o quão diferente esse cara é, por exemplo, do Bernardinho. O Bernardinho é um técnico mais militarzão, mano. O grupo é acima de tudo. Todos os dois eles botam o grupo acima de tudo. Não adianta ser bom. É do grupo, grupo, grupo. Se você for ler, você vai ver. É grupo, sempre grupo. Só que o Bernardinho é um cara mais duro, mais linha dura. Então se você fizer qualquer coisa que vá afetar a performance da equipe ou vai afetar a convivência, ele é um cara que ele poda muito o comportamento. Já o Phil Jackson não, ele é um cara que ele acredita muito na individualidade de cada um e como ele vai abordar isso, que é o que eu sinto que eu faço mais. Então, quando você mergulha nessa leitura do que é a carreira do Phil Jackson, você consegue entender o quanto esse cara ele valorizava individualizar, entender o ser humano, e ele conta na história de vida dele o porquê que ele entende isso. E é a mesma coisa que eu sinto que eu passei dentro da minha vida. O quantas vezes eu queria
ser escutado e eu não sabia ser, eu não conseguia ser escutado. Do mesmo jeito que eu envolvi resistência a escutar os outros. Então, pô, eu tenho 36, então eu passei por muitas coisas que garotos novos, igual os que eu trabalho, passaram para às vezes entender o momento daquilo que ele está passando, para tentar conversar, para tentar me aproximar. Obviamente, irmão, a salvação é individual, cada um vai se salvar sozinho. Você pode ajudar o cara a olhar aquilo ali de uma maneira diferente. Então, a leitura ela entrou muito para mim como uma ajuda do que eu poderia fazer dentro da minha carreira, quanto para confirmações de eu entender, se falar, não, mano, eu estou numa linha de trabalho, é isso mesmo. Técnicos de alto desempenho, eles entendem como lidar com pessoas, acima de tudo. Você precisa entender muito da sua parte técnica, mas você também precisa entender como pessoas, para que a sua parte técnica entre na concepção daquela pessoa. Então, é isso. Vou ler aqui meu livro agora, acho que eu falei bastante. Logo, logo a gente se vê. Perguntei, eu não lembro também se a gente falou, mas o put é put, né? Não tem diferença. Tá. Beleza. Sit, set and set é a mesma coisa também? Tá. Só pra saber se às vezes também não tem erro na minha pronúncia. Todas praticamente, né? Tá. Salve, tropinha. Ontem a frustração ali da derrota, acabei não gravando praticamente nada lá dentro ontem, pra ser bem sincero, não gravei nada. E a gente já tinha ganhado da Fúria, depois que classificou pro playoff, a gente tinha ganhado um dia de rolê aqui, ó, nesse parque aqui chamado Six Flags. A gente vai dar uma gastada aqui hoje, o Orelha, que é a nossa câmera, veio junto, ele tá aqui atrás. Vamos ver como é que vai ser, porque tem uns brinquedos aqui que a força G é pesada. Vou ver como é que eu vou sentir com a minha mão, porque minha mão ela lateja bastante. Mas me cago de altura, me borra inteiro. Basicão também, se borra inteiro. Mas a gente vai junto aí, Camino também se borra inteiro. A gente vai junto também, é isso. Vamos aí porque o parque tá cheio e a parada tá a mais, ó. This looks fucking insane. This is what, Jenny? This looks fucking insane, bro. I love roller coasters. Oh, bro. Are you gonna go on that one with us? Yeah. Actually, Superman? Yeah, You're gonna go on Superman? Yeah. Oh. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Tchau aqui. Tchau aqui. Vai se cagar todo. Vamos cagando todo, pô. Primeira vez que eu viajei de avião, quase me borrei. Já viajei de avião pra caralho. É a minha primeira vez. Existe alguma chance de eu desmaiar? De eu ficar lá com a geleia lá? 36 anos assim, ó. Eu vou do mesmo jeito. This one's pretty chill, right? Aí é doideira, Camina.
resets for a loss yesterday. This is the perfect like I'm gonna be the best player in the world after this. Chegamos aqui pegamos um busãozinho. Chegamos aqui agora na frente do parque. Se liga. Gianni tá em Hyper. Ah, não. Olha o ganso. Pode que eu achei que eu ia estar com medo, mas tá bem de boa. Quando eu chegar na frente da montanha-russa lá, eu vou dar uma borrada firme. Entramos. Entramos. Ticketzinho aqui tá com o pai. Yeah. That's not good. Yeah, Furia might not even cover. What? Yeah. Definitely not. It's their fault. O Dan querendo ir atrás dele, ele falando, sai doido, me deixa. Me deixa. Me deixa, mano. É interação, mano. Que isso? O humano e o animal. Quem é quem? Gianni! Say hello! Hello, Salve Furia Familia. I'm about to get legs on the way back, please. Laila! Tell my mom I love her. What? Tell my mom I love her. Give me your computer, Toro! And your car! My car? Okay, okay. Don't die, Gianni, I love you! Bota basicão! Os caras me bloqueiam de ir e ainda me tira da beirada. Brief, Toro, brief! Qual é o seu relato, Dubes? É que você vai morrer. Is there bumps Você vai cair. Mas aí você sente que o bagulho é muito apertado. É mais estável do que a Viper, por exemplo, né? Muito, porque aquele é muito pertinho. Chega a doer aqui de tão apertado que o bagulho é. Bom. E me cortaram. Primeiro. Me lenharam 2 vezes aqui embaixo e quando eu tentei passar lá em cima, o cara falou, não, você tá com o que eles chamam de cash aqui, né? Não sei se é gesso, mas acredito que seja. Aí falou que eu não posso ficar, que eu posso olhar. Feliz demais!